Por favor, professor Galígia. Bom dia a todos, a todas e todos. Nessa mesa nós estamos com mais mulheres, eu, Isabela e a senadora, então nós estamos assim com a representação bastante, nós triplicamos a nossa representação de mulheres. Queria agradecer muitíssimo. Não, mas para enfeitar também. Não, também. Queria agradecer muito o convite, o honroso convite para integrar esse esforço de audiência pública convocada pelo senador Paim, do qual eu sou fã há bastante tempo. É muito prazer, então, estar aqui. Vou dizer assim, vou aproveitar todas as intervenções anteriores, inclusive de colegas que são estudiosos do tema, como Cornélio, Geniberto, a Jovita, que estiveram na mesa anterior, e agora também essa exposição muito aprofundada do Pedro, para, então, e claro, para não dizer que o nosso bispo, que eu fiz questão de sentar do lado dele para ver se eu melhoro minha passagem para outra dimensão, que a exposição, assim, muito importante esse trabalho da pastoral e como que a gente vem avançando na compreensão do sistema de saúde, esse esforço que a CNBB faz e, sinceramente, parece uma tese de doutorado. A exposição aqui teria sido aprovada na universidade. Bem, mas eu também tenho que falar alguma coisa, afinal de contas eu fui convidada, eu acho que já se falou bastante, mas eu queria, assim, dividir minha intervenção em dois pequenos pontos. Um deles é tratar desse problema do financiamento do SUS. Na realidade, nós somos um país que gasta pouco com saúde. É muito importante que os parlamentares saibam disso. Nós gastamos menos com saúde do que a média mundial dos gastos com saúde. Então, esse é um ponto importante. Nós gastamos mais na parte privada do que na parte pública com saúde, o que torna o SUS, então, um problema crônico de subfinanciamento. O SUS sempre foi subfinanciado desde o seu surgimento, embora tenha sido um projeto formalmente muito bem sucedido. A aprovação bem sucedida no SUS na Constituição, ela foi muito mal sucedida ao longo da sua existência no que diz respeito ao financiamento, e é importante que a gente constate isso nesse momento, porque foi a luta do financiamento que nos trouxe até aqui. Nós passamos durante 15 anos na esperança de que a regulamentação da emenda constitucional ela fosse ser virtuosa para o SUS. Entretanto, ela não foi. E ela não foi no governo golpista atual. Ela foi no governo anterior. Nós perdemos no governo anterior. E isso nos desorganizou enormemente, porque essa foi a luta que nos fez continuamente estar em torno do SUS, etc. Não é à toa que, nesse momento, nesse golpe, ele abate o SUS pelo financiamento, mas ele abate o SUS também pelas condições que ele nos encontra, as condições que ele nos encontra em termos de organização, e eu queria falar um pouco sobre esses dois pontos. Por quê? Porque é muito importante que a gente constate que aos 2 milhões de assinaturas entregues, ou seja, uma manifestação viva da sociedade, da campanha capitaneada pela CNBB, eles não desapareceram no Congresso. Houve uma votação. Dom Leonardo, assim, usou uma metáfora. Só que eles não desapareceram. Houve uma votação, inclusive os partidos progressistas votaram contra a gente. Nesse momento, inclusive, alguns parlamentares sanitaristas votaram contra uma regulamentação que seria a regulamentação mais correta para que o SUS tivesse recursos. Isso nos abateu imensamente. Hoje, então, é muito importante que a gente retome a nossa presença nessa casa, mas que a gente retome a presença nessa casa com algum grau de reflexão, sem o quê? Como se essa história não tivesse ocorrido, e essa história ocorreu. Portanto, o que se passa agora não é, assim, alguma coisa, não é uma novidade em si. A novidade em si é o discurso no qual ela vem embalada. Na realidade, o discurso hoje, para retirar recursos da saúde, ele é novo. Ele é o discurso que os direitos sociais não cabem no orçamento.
Ou seja, qual é o discurso? A Constituição brasileira não cabe no orçamento. Esse discurso repetido, reiterado ad náusea, ele é novo, mas o desfinanciamento do SUS não é novo. E é, portanto, importante que a gente reconheça essa retórica, reconheça o que tem sido as ações práticas, especialmente para nos orientar nessa luta. O que tem acontecido? Só se fala do lado da despesa, só se fala em cortar a despesa. Não se fala do lado da como que nós podemos arrecadar mais. Sonegação fiscal é corrupção. Sonegação fiscal é corrupção. E isso não tem sido em momento algum, dominado adequadamente. Chama-se corrupção. O que não se paga de previdência no país, o que não se paga de imposto e o que se tem de dedução fiscal, isenção, etc., inclusive na saúde, são práticas que teriam que ser sustadas imediatamente. Em segundo lugar, é muito importante que a gente, assim, divida esse conhecimento que nós temos, que o austericídio, que é o que se pretende praticar nesse país, que na realidade é o que já está se praticando nesse país, matou na Grécia, matou na Rússia. Na Rússia, as taxas de esperança de vida diminuíram em função do ajuste fiscal. Essas experiências, elas estão escritas, tem artigos científicos relatando todos esses processos. O que vai acontecer no Brasil? As condições de saúde vão piorar. Não é alguma coisa que não tenha consequência. Nós pioraremos as taxas de mortalidade infantil, pioraremos as taxas de mortalidade materna. Portanto, isso não pode ser tratado, como uma medida tecnocrática de contas que os economistas fazem nos seus gabinetes. Isso tem consequências para a vida dos brasileiros, para as futuras gerações desses brasileiros. Então, esse é um segundo ponto. Eu penso que todo esse conhecimento acumulado, ele deveria ser tornado mais prático e ser repassado para os senadores, para as senadoras, para os deputados, para as deputadas. Bom, um outro ponto que eu também gostaria de me referir, eu diria assim, essa PEC é a PEC da morte, mas o clientelismo político praticado hoje pelo governo golpista, ele também mata. O que tem acontecido hoje no Ministério da Saúde é um escândalo. A entrega, a outorga do Ministério da Saúde para o PP, entregar de presente o Ministério da Saúde para um partido político, para que esse partido político balcanize o Ministério da Saúde, isso é um crime contra a saúde, é um crime contra a vida. E isso está acontecendo debaixo das nossas barbas. Não apenas o ministro, é um ministro que não tem nada a ver com a saúde, como agora foi nomeado para o segundo cargo mais importante da saúde, que é a Secretaria de Atenção à Saúde, cujo orçamento é maior do que o do Ministério da Defesa, uma pessoa que eu diria assim, que é um clientelismo ao cubo. Ele é, ao mesmo tempo, filantrópico, privado e dirige uma OS. Essa pessoa, essa experiência de promiscuidade, de imensa promiscuidade entre público e privado, ela está sendo recompensada pela nomeação de uma pessoa no segundo cargo mais importante da saúde no país, nas condições normais de temperatura e pressão. Esse currículo dessa pessoa seria assim, ele seria imediatamente vetado. Não é possível que interesses públicos e privados se misturem desta maneira, em pleno século XXI, num país que ainda é a 8ª economia do mundo. E isso tem sido tratado assim, dessa maneira. Entrega a Secretaria de Saúde Indígena. Na realidade, a Secretaria de Saúde Indígena foi entregue antes, foi entregue ainda no mandato do Marcelo Castro, e vai ser assim balcanizando nessa prática que se naturaliza. Por quê? Naturaliza porque também aí não precisa tanto dinheiro. Se é para transformar o Ministério da Saúde em negócio, se é para que a eleição municipal, a próxima eleição municipal, os candidatos desse partido sejam contemplados com algum dinheiro, esse orçamento ele é suficiente. Ele não é suficiente se for para que o Brasil
tenha mais saúde. Ele é suficiente para essa prática de pequenos negócios que tem sido praticada e tem sido praticada de uma maneira totalmente desavergonhada. O ministro da Saúde se reúne com diretores de hospital e nessas reuniões comparecem deputados, os deputados que nomeiam quem vai fazer as compras desses hospitais. Não existe mais mediação. Não existe mais o que é uma razão técnica e o que é, então, esse clientelismo político. Eu diria que esses dois elementos, eles estão completamente combinados. Não é um problema só de financiamento, tem um problema político que tem que ser tratado nessa casa. E, por fim, eu queria dizer que tudo isso, essa crise, uma palavra de esperança, eu aprendi com o Dom Leonardo, queria também falar uma palavra de esperança, que nós estamos mais unidos nesse momento, não é? Nós estamos mais unidos, nós teremos que nos unir. E acho muito importante que o senador Paulo Paim também seja o nosso senador, que nós podemos chamar o senador Paulo Paim de o senador para chamar de meu. Por quê? Porque o senador Paulo Paim luta pela Previdência há muito tempo, pela CLT há muito tempo, e não é possível mais a gente trazer tudo isso tão fragmentado. A gente não pode mais ficar quem luta pela Previdência, quem luta pela saúde e tal. E eu queria propor, assim, muito finalmente, que a gente pudesse fazer um seminário sobre saúde, previdência, direitos sociais no Senado, com bastante tempo, que a gente, assim, que a gente se dedicasse a isso. Por quê? Porque, no meu modo de ver, nós temos hoje que enfrentar o seguinte desafio e chamar para o seguinte desafio. Nós queremos discutir com a velha direita e nós queremos discutir com a nova direita. Nós temos argumentos, nós queremos chamá-los para que esses argumentos eles fiquem explícitos. Chega de disfarce. Eu diria que nós, nesse momento de crise, ganharemos muito se formos capazes de que os quadrados, os lugares de onde nós falamos, os lugares de onde nós situamos, fiquem mais claros para a população. Obrigado.